Agora, eu quero jogar mais um tempero nessa história, que é o fato do Congresso estar articulando uma mudança na forma como podem ser feitos os repasses de emendas para que eles tenham mais controle sobre isso. Ou seja, a partir do ano que vem, tentar colocar uma proposta ali que traga a emenda de liderança, em que os líderes dos partidos no Congresso possam delimitar de que forma que essa verba vai ser transferida ou não. Bom, me cheira muito a orçamento secreto, né, que a gente acompanhou lá atrás. E como que vocês enxergam esses movimentos todos do Congresso, hein, Dávila, que de alguma forma dão um recado para o governo federal de que a questão envolve bastante dinheiro? Olha, o Congresso aproveita a fragilidade de um governo que não tem projeto, não tem proposta, não tem nada a não ser aumentar imposto. O único projeto que ele tem é aumentar imposto. Porque se tivesse, você poderia disciplinar as ambições políticas dos parlamentares. Como não tem projeto, eles avançam no caixa. E o que eles estão fazendo é isso, é ter cada vez mais autonomia sobre o caixa para depender cada vez menos do poder executivo. Ou seja, esse governo sem proposta, sem projeto de país, sem nada, acaba fomentando que o Congresso avance cada vez mais no dinheiro e dependa cada vez menos do poder executivo. Alan Gani, a proposta de alguns parlamentares que fazem parte do chamado Centrão é até apresentar um cronograma para o presidente Lula para que essas emendas sejam transferidas e possam chegar, então, para obras importantes de seus redutos eleitorais. Veja, se a gente voltar um pouco ao passado, ali na PEC de transição, começou uma briga orçamentária. O governo entrou nesse jogo, compactuou com este jogo juntamente. Você acha que ele entregou muito lá? Entregou muito e, na prática, o dinheiro não está chegando na velocidade que o Congresso gostaria. É aí que está a natureza do problema. Então, esse dinheiro não chega conforme o Congresso quer. Quer dizer, ele chega, mas chega atrasado. E o que o Congresso quer, ou as lideranças do Congresso, é que esse dinheiro chegue de maneira mais rápida. Vocês acreditam que esteja tudo amarrado? Inclusive, até a questão da obstrução de pauta ali possa estar ligado com esse fato também de as emendas não chegarem no tempo que as lideranças gostariam, porque agora fica nas mãos do presidente do Congresso, né, da Câmara e do Senado, acatar o que estão fazendo os deputados da oposição ou não? Eu acho que sim, eu acho que tem esse ponto também, tem uma questão fisiológica por uma disputa orçamentária, mas também tem toda a questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal, onde o Congresso também quer este protagonismo. Agora, de qualquer modo, o que o Dávila falou aqui é bastante importante, né? Além da falta de projeto do governo, é um governo que, ao contrário do primeiro mandato do governo Lula, não é um governo com alta popularidade. E, nesse caso, fica muito fácil o Congresso se opor ao Poder Executivo. Quando o governo tem alta popularidade, Poder Executivo com alta popularidade, é muito difícil o Congresso bancar uma briga contra o Poder Executivo. Os parlamentares se tornam extremamente impopulares. Nesse caso, é exatamente o contrário. Piperno, você concorda com o Gani? Não, de forma alguma. A gente está falando de Mas você não enxerga que a popularidade do governo esteja, no mínimo, dividida nesse começo de mandato? Olha, eu não vi, por exemplo, nenhuma pesquisa de opinião em que o índice, por exemplo, de péssimo e ruim fosse maior do que o ótimo e bom. O Piperno, não te chama atenção aonde, por exemplo, o presidente Lula, onde ele passa, ele não leva multidões, leva vaias. Ao contrário do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve no final de semana em Fortaleza, parecia ali um cantor de rock chegando, um negócio maluco. Isso é uma coisa que... O 7 de setembro, eu acho que no meu aniversário vai ter mais gente do que no 7 de setembro. Então, se é uma coisa que eu jamais vou discordar, é o fato de que a extrema-direita tem um grande poder de mobilização em rede social. Então, se ela falar, olha, amanhã nós vamos fazer um evento ali na esquina, vai encher de gente. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Até porque tem muita gente desocupada também nesse... Bom, mas enfim, o fato é que acho que a popularidade se mede com o voto na urna. Mas, enfim, isso também é uma outra questão. Veja, é mais um capítulo no empoderamento de um Congresso iliberal. Ele quer tudo, ele quer... Mas isso não tem a ver também com um governo que estaria enfraquecido no poder? Eu acho isso que o Gani mencionou aqui. Se o governo está forte e popular, o Congresso consegue manipulá-lo da forma como está fazendo? Acho que, por exemplo, eles estão querendo nomear as 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Sim, quer pegar a Caixa Econômica de porteira fechada. Ainda, né? Quer dizer, então, veja, as coisas não são tão simples assim. Eu acho que esse negócio, essa história toda, ela é assim, alguns políticos dão algumas entrevistas
que a ciência política deveria ficar um pouco mais atenta. Eu sempre chamo a atenção para uma de Páginas Amarelas, do Arthur Lira, falando no governo passado sobre o poder do Ciro Nogueira, ministro. Que ele fala claramente o seguinte, tá lá na Veja isso. Não, veja, orçamento é com o Ciro Nogueira. O Paulo Guedes é só um distribuidor aí e tal, né? Mas assim, quem resolve o orçamento é o Ciro Nogueira. Então, isso não pode continuar, isso não pode se perpetuar, até porque o Legislativo não foi eleito para isso. Ô, Pipeno, vamos explicar uma coisa aqui, porque senão as pessoas acham que o grande orçamento... O grande orçamento é o seguinte, 92% do orçamento é verba carimbada. A gente está falando de uma pequena ponta do iceberg, 92% já está carimbado. Então não é assim que tem acesso a abocanhar o orçamento da nação, isso não existe. É uma parcela pequena de emenda. E aí tem duas coisas... Pequena? Foram mais de 40 bilhões no último mas governo. calma, a gente está falando de 40 bilhões num orçamento de mais... Sim, calma é aí. Tem que entender a proporção das coisas. Então, 90%... Isso, é o que tem. Você imagina você que está com o teu orçamento doméstico, 92% do gasto já está dado. Então você tem lá, lógico, tem uma autonomia em cima de um gasto. Além disso, tem investimento público, tem emenda, tem várias coisas. Mas o ponto aqui são dois. Primeiro, essa história que o Gani bem colocou aqui, que é liberar rápido as emendas, é óbvio que eles querem que liberar rápido, porque o próximo ano, adivinha? Ano de eleição. Então, as emendas precisam estar irrigando as bases agora para virar voto no próximo ano. Aí chega o próximo ano, não pode indicar emenda, não pode fazer nada, porque é ano eleitoral e tal. Então, precisa rapidez, celeridade para que essas emendas comecem a chegar a irrigar as bases agora. Mas, além desse dinheiro, que é pouco no orçamento total, tem um que é muito pior e é muito mais orçamento que as emendas, e é um pedaço grande do orçamento, que são as bandeiras corporativistas. Estas custam muito mais caro à nação e principalmente a nós, pagador de impostos. Traduza, por favor. Vou traduzir. Aqui tem algumas. Ajudinha para a prefeitura que ficou aumentando emprego público. Mais de 10 bi. Só essa. Piso de categorias. Agora tem lá os funcionários públicos dos antigos territórios incorporados. Mais 15 bi. Você vai somando essas emendas, voltou a ter indexação do dinheiro gasto com educação e saúde. Mais dinheiro. Aumento real do funcionalismo público acima da inflação. Mais dinheiro. Isso tudo é a pauta corporativista que o Congresso está aprovando e está aumentando aquela dívida que já veio do governo federal, que era 160 bilhões. Então eles estão turbinando ainda mais a dívida pública. Isso vai dificultar que nós consigamos equilibrar o orçamento. E isso vai se traduzir em quê, gente? Adivinha? Aumento de imposto. Abocanhar o seu bolso, o meu bolso, o nosso bolso. Tem 40 segundos para você, muito rápido. Antes do break. O melhor sempre é dar o exemplo. Se eu não acordo cedo, eu não posso pedir para os meus filhos acordarem cedo porque não vão tomar o exemplo. Se o governo é gastador, o Congresso vai aproveitar e vai dizer, já que ele, o Poder Executivo, não está fazendo a sua tarefa do lar, eu também não vou fazer a minha. Mas explica a falta de projetos quando você tem que explicar para alguém do outro lado do mundo como estão as coisas. E aí você vê que é muito complexo explicar o Brasil, em que o presidente não pegou a licença, ele está trabalhando, mas quem representa ele não é o vice, senão é a primeira-dama. É muito confuso. Piperno, tenho 20 segundos aí para você arrematar. Não houve aumento para o funcionalismo federal acima da inflação. Os 9% que foram concedidos agora, Dávila, então faça o acúmulo da inflação de 2015 para frente.